apresentar nosso trabalho sobre algoritmo genético e temperatura simulada. O algoritmo genético, ele é muito baseado no processo evolutivo de como as espécies em geral funcionam. Ele é baseado, então, nessa parte mais da evolução, da teoria de evolução de Darwin, onde nós temos cromossomos e genes. Ou seja, cada opção, cada tentativa é um cromossomo e ela é composta por N genes. No nosso caso, cada suposta linha, cada quantidade de linhas que nós vamos adicionar é um cromossomo e as linhas a serem adicionadas são genes. Então, baseado no que tu comentou, a gente também tem as taxas de mutação e recombinação, né, que são fundamentais para trazerem os percentuais que a gente vai modificar o código genético, baseado também na seleção natural das espécies. E o critério que a gente utilizou aqui nesse projeto, nesse trabalho, foi o critério de elitismo, né, que escolhe a melhor geração, e depois, a partir da melhor geração, a gente colocá-las em um torneio para saber qual que é a melhor geração a ser escolhida. Vai lá, Matheus. Sim, sim, não, eu só acho que vale ser importante focar é que a vantagem de tu colocar elitismo no processo do algoritmo genético é tu sempre mantém os teus melhores resultados, poucos deles, no nosso caso é 2 sempre, de uma iteração para outra, o que tu acaba muitas vezes facilitando com que a gente chegue no resultado ótimo ou até aumentando a velocidade do que esse resultado convirge. Têmpera simulada, então, simulated annealing. Então, basicamente, ele é oriundo de um processo físico-químico, né? Fazendo a relação análoga ao algoritmo genético, né? Ele trabalha com método de busca local, onde ele sempre procura avançar as etapas, né, Matheus? Sim, sim. Então, conforme o gráfico que vocês podem ver na direita, o método do Tempera Simulado, ou Simulate Annealing em inglês, ele tenta sempre, ele diferente um pouco do Hill Climb, ele aceita fazer algumas pioras no resultado se tu tá maximizando ou tu tá diminuindo, para fugir dos máximos locais e mínimos locais, dependendo se tu quer maximizar ou minimizar a função. Exatamente, né? Então, o principal objetivo que a gente acabou também sinalizando aqui, pontuando, é que esse tipo de método ele procura sempre percorrer as vizinhanças, independente da solução se foi otimizada ou piorada, né? O objetivo principal é avançar as etapas. Vamos avançar aqui. Eu tu gostaria de colocar mais Não, não. uma. Podemos avançar, que eu acho que conforme a gente for explicando os exemplos, vai ficar mais fácil de entender. Agora, esse é o primeiro exemplo do Graver com redespacho. Eu comentei com o André quando a gente estava programando, que esse aqui é o nosso beabá, é onde a gente vai aprender a fazer o método funcionar. Porque se tu conseguir fazer funcionar para os outros é bem mais fácil. Como vocês podem ver na esquerda, a gente botou quais os parâmetros do nosso algoritmo genético. Então, como eu comentei, tem os números de genes, que são as possibilidades de onde a gente vai adicionar as linhas. O número de indivíduos na população é quantos indivíduos vão ter na população inicial, e depois ela pode variar, no nosso caso não varia. O número de linhas máximas a serem adicionadas é que a gente colocou que sempre, no máximo, pode ser adicionado 5 linhas e não mais. É porque, como a gente já sabe que tem que ser 5 linhas, a gente tentou restringir para fazer com que o código fosse mais leve para rodar. A taxa de combinação a gente usou 50%, né? A taxa de mutação 10%. E utilizamos para critérios de indivíduos na Elite 2 e também para o torneio 2, né? Rodamos a população de forma aleatória, né, Matheus, usando o range. Sim. E basicamente aqui agora a gente tem os custos mínimos desse primeiro algoritmo genético e a gente printou a tela do MATLAB para ver em qual momento ocorria o corte de carga, né, com um menor custo de implementação do sistema. Não vale a pena ressaltar é que, assim, claro, como não é um método exato, é um método heurístico, ele varia um pouco em qual número da iteração que ele chega,
mas o que a gente quer mostrar é que ele normalmente ele converge bem rápido, assim, tanto no Simulate Annealing quanto no algoritmo genético, os dois, essa primeira vez, eles convergem consideravelmente rápido. Exatamente. Gostaria de comentar aqui então sobre as relações que a gente fez ao Simulate Annealing, ou a gente já apresenta o Simulate Annealing? Não, pode falar um pouco sobre essas relações aí. Então tá, a primeira relação que a gente observou e discutiu foi que o algoritmo genético ele é um algoritmo mais rápido, né, do que o Simulate Annealing, né? Nesse caso a gente obteve aí custo mínimo a partir da quinta iteração, né, fazendo a relação ao Simulate Annealing para esse modelo teórico de Garver. O segundo aqui, Matheus, se tu quiser Não, na complementar. verdade, durante a implementação eu tive um pouco mais de dificuldade, eu achei mais complexo fazer o algoritmo genético por conta das matrizes, de entender como que eu teria que relacionar essas matrizes com o código inteiro, para não dar problema nas questões dos tamanhos, das orientações. Mas depois que eu consegui fazer funcionar para o Graver, fazer para os outros foi bem mais fácil. Então, nos testes aqui a gente também, para o algoritmo genético, a gente evidenciou uma probabilidade maior de acerto, né, do que do próprio Simulate Annealing. A gente observou que o Simulate Annealing ele tem uma probabilidade de erro um pouquinho maior. Agora no Graver com redespacho é bem mais complexo de ver isso, ele sempre acaba indo pro resultado, mas mais para frente isso acaba ficando cada vez pior. Ah, sim, né, com o tamanho da população também Isso. modificando, né. E também é que os problemas vão ficando mais complexos, quer dizer. Isso aqui foi o Garver 1 com redespacho, né, e agora o Garver 2 sem redespacho, né. Então, o que a gente mudou foi bem pouca coisa, na verdade. A gente só alterou um pouco o número de indivíduos na população, na questão do algoritmo genético. E no questão do Simulate Annealing, a gente mudou também o número de iterações. E também dá para ver que a gente aumentou o número de linhas máximas a serem adicionadas no Simulate Annealing, que a gente colocou 10 e no algoritmo genético a gente colocou 7. A gente fez isso porque aqui no meu MATLAB, quando a gente testou no do André também, o programa não funcionava não tendia tão bem para o valor que a gente gostaria quando eu colocava só 7. Quando a gente colocava 10, ele acabava sempre usando 7. Nunca usava 10, usava 7, às vezes usava 8, mas sempre chegava na resposta que a gente gostaria e chegava mais rápido. Então foi por isso que a gente colocou 10. Exato. Vale ressaltar um ponto que a gente não comentou no Garver 1 com redespacho, que foram adicionados naquela primeira situação 4 circuitos, né, Matheus? E que nesse aqui a gente acabou chegando, como a gente já sabia também, a resposta facilitou, 7 circuitos foram adicionados para esse modelo, né? Sim, sim, sim. Beleza. Então tá, sistema Sul 46 barras com redespacho. Então nesse sistema aqui ele não é teórico, né? Ele é real. A gente tem possibilidade de colocar 79 linhas adicionais, no caso, referenciando como número de genes, né? Outra coisa que a gente observou aqui nos parâmetros do algoritmo genético, a gente precisou dobrar a população, porque se rodasse com a população inicial do Garver, com esse redespacho, o código, o algoritmo não rodava no MATLAB, né? Então, em resumo, a gente conseguiu adicionar, tendo em vista que a gente já sabia a resposta, o número máximo de linhas adicionadas aqui no código foram 8, né, representando aqui o custo mínimo de 70.289 unidades de custo, né, gerando o custo de operação, né, Matheus? Não, já para o Simulate Annealing, foram alterados os coeficientes que geram os parâmetros das novas temperaturas e da nova vizinhança, que basicamente é o Mi, o Beta e o Φ, que são o percentual de movimentos piores que a solução, o coeficiente de diminuição de temperatura e o percentual de movimentos aceitos. Esses coeficientes tiveram que ser um pouco alterados para que o código pudesse percorrer
melhor o espaço, melhor a vizinhança e acabasse não caindo tantos em mínimos locais. Então, o sistema Sul 46/, sem redespacho, né, utilizamos a mesma quantidade de linhas de transmissão do sistema, no caso 79. Verificamos que precisávamos dobrar a população para poder rodar o algoritmo genético no MATLAB, né? O número de linhas adicionadas, né, com base nas respostas que nós já tínhamos e evidenciamos, foram 16 linhas. Custo de investimento, então, foi 154.420 unidades de operação, né, por unidade, na verdade, buscando sempre zerar o custo de operação, né, com a questão do corte da barra, justamente para não ter a penalidade do sistema. Então, só complementando o que o André comentou, então a gente, nos dois códigos, a gente deixou como número de linhas máximas a serem adicionados 20, mas o sistema acabou adicionando 16. Novamente, a gente alterou um pouco o percentual dos movimentos aceitos, o coeficiente de temperatura e o percentual de movimentos piores no Simulate Annealing. No algoritmo genético a gente não alterou quase nada, se não me engano, a gente só ajeitou um pouco a mutação e a recombinação para se adequar de maneira mais concisa. Vale até comentar que acho que esse exemplo que está no slide, foi a única vez, acho que o Simulate Annealing convergiu mais rápido para a resposta do que o algoritmo genético. Em geral, ele sempre ia mais demorado, assim. Após a gente conseguir programar os dois códigos e ter várias experiências, testar bastante, a gente percebeu que o algoritmo genético ele é um pouco mais complexo de implementar o conceito dele por causa da questão da matriz, e então isso acaba dando um grau de complexidade maior. E também tu precisa guardar sempre todas as matrizes, então tu precisa de um computador um pouco melhor com relação a isso. No entanto, o Simulate Annealing ele tem um tempo de execução muito maior, porque pelo que eu observei, pelo que nós observamos, perdão, tem que iterar muitas vezes, ele acaba tornando o processo em si muito lento. Ele não é tão eficiente quanto o algoritmo genético. Exatamente, aqui então até a gente destacou, né, que havia uma necessidade de uma capacidade computacional mais robusta, né, então principalmente no sistema Sul/46 sem redespacho, né, então o processo iterativo ele demorava muito para finalizar, né, foi isso que a gente entendeu. Acho que é isso então.